bem-vindo, pessoal, para mais um vídeo aqui de Pico Station. Esse vídeo aqui, pessoal, é para tirar uma dúvida. Não sei se é inscrito do canal, mas comentou, né? Se é possível, você rodar arquivo multitrack. O que é arquivo multitrack, né, pessoal? Vamos ver aqui o que é arquivo multitrack. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Simplesmente, olha aqui, eu tô com outro cartão aqui que ele só tem 8 GB, tá? 8 GB. 8 GB? É. E aqui, ó, tem um arquivo do Vigilante. Aqui, esse é um cartão que eu usava com mais frequência no PicoStation. E aqui nós temos um cartão aqui de 8 GB como mostrei. E tá com Vigilante 8 aqui, ó, em multitrack. Tá vendo o arquivo seu? É que aqui é esse arquivo aqui é até do tempo que usava o Uniron, que era um por vez, né? Era um jogo por vez, que está até renomeado aqui como Uniron. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do jogo aqui. Pessoal, renomear, se for o arquivo COE, você pode renomear à vontade, tá, pessoal? O que você não pode fazer, eu vou colocar aqui do 1 ao 13, né? Do 1 ao 13. O que você não pode fazer é renomear os arquivos bin, tá, pessoal? Por quê? Vou explicar mais uma vez aqui, que eu já falei em outros vídeos. E vou repetir quantas vezes for necessário. O arquivo .coe, esse aqui, o CUE, tomara que você esteja conseguindo ver aqui a extensão dele. Esse arquivo aqui é onde ele está indicando os arquivos bin, tá, pessoal? Olha só, aqui, ó, ele está indicando todas as faixas bin aqui, ó. Entendeu? Então aqui, ó, ele tem que indicar os bin tudinho aqui certinho. Se tiver errado o nome dos arquivos bin, não vai executar, tá? E aí a pessoa perguntou se executa multifaixas, que é esse aqui, ó. Aqui é multifaixa. Só que é separado, né? Cada faixa é um arquivo bin. Às vezes é multifaixa, mas só em um arquivo bin também. Pode acontecer. Multifaixa só em um arquivo bin. Mas aqui é multifaixa em arquivos bin separados. E aqui tem vários arquivos bin. Nós vamos fazer esse teste aí para tirar essa dúvida se o multifaixa funciona no PicoStation, tá? Então vamos voltar aqui, ligar novamente aqui o console. Tem que tirar o cartão, né? Dar uma pausa aqui e já voltar com o cartão inserido. Voltando aqui. Estamos voltando. Vamos aguardar abrir. Beleza? Como vocês podem ver, é a mesma pasta, mesmos arquivos que estavam lá naquele cartão, né? Aqui o Hércules e o Vigilante. As faixas aqui no PicoStation, para quem sabe, não vai aparecer as faixas, né? Os arquivos .bin. Vai aparecer somente os arquivos .coe e pasta. Então aqui está o Vigilante 8, eu coloquei ele de 1 a 13, tem 13 faixas e vamos apertar aqui o X para executar. Sem pausa nessa parte aqui, vamos aguardar ele executar aqui o arquivo, o jogo. Está carregando aí. Se ele não executar, por algum outro problema, claro, né? Vamos tentar fazer de outro. Vamos tentar executar novamente. Ó, já abriu aí, ó. Já abriu. Já executou. Olha aí, ó. Pronto. Multifaixa executa? Executa. Tem uma forma de você juntar todas essas faixas? Também tem, mas aí você corre o risco de não funcionar. Mas vamos tentar aqui, para o vídeo não ficar tão simples, né? Vamos tentar aqui juntar essas faixas. E eu vou colocar em outro cartão. Deixa eu dar uma pausa aqui para a gente poder abrir o programa que nós vamos usar para poder... Olha aí, o filezinho, né? Olha, Vigilante 8 tá show de bola. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente executar aqui o programa que vai fazer a junção dessas faixas. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas vamos tentar aí. Então, pessoal, voltando aqui, a tela está toda preta, né? Voltando aqui. Já coloquei tudo aqui, ó, criei uma pasta aqui na minha área de trabalho mesmo. Coloquei todas as faixas aqui dentro.
Qual o programa que eu vou utilizar? É um programa muito bom de se usar também, mas nem sempre vai dar certo, tá, pessoal? Tenham isso em mente. Esse programa aqui é chamado Ultra ISO. Uma outra forma de você juntar essas faixas também é emulando o arquivo como se fosse um disco, como se tivesse uma unidade de disco. Mas vamos fazer dessa forma aqui por enquanto. Eu vou buscar aqui o arquivo. Aqui a pasta que eu criei, eu vou abrir pelo CUE, tá, pessoal? Abra pelo CUE, não pelo BIM, até porque tem muitas faixas para vocês abrirem pelo BIM. Abre pelo CUE aqui, vamos ver se ele vai abrir, né? Abriu ou não abriu? Ele não abriu pelo CUE, pessoal. Prestem atenção, que ele não abriu pelo CUE. Bora ver se eu consigo abrir assim, ó, dessa forma. É abrir com. Também abrir com não foi. Opa, agora apareceu a opção, né? Era para abrir aqui. Cadê? Procurar aplicativo no PC. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na área de trabalho, o Ultra ISO, tá? Aqui o Ultra ISO, bora ver se vai abrir agora. Ele não abriu aqui. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu não sei se eu estou com o programa aqui, mas tem um outro programa que nos ajuda a fazer isso também, que é um programa que vai emular. Perdão, pessoal. Não, tá certo. É isso mesmo. Eu mostrei para vocês, né? Eu achei que não tinha mostrado, mas tá bom. É um programa que vai emular uma unidade de disco e os arquivos que vai estar dentro é esse jogo aí, no caso, tá? Deixa eu verificar se eu tenho esse programa aqui, que eu não sei se está no outro computador. Então, pessoal, o programa eu não tinha aqui, mas acabei tendo que instalar. É esse aqui, ó. É o Diamond Tools, aqui é a versão Lite no caso, né? Que ela tem a versão paga e a versão Lite. Nós vamos executar agora, neste momento. Ele já abriu, foi ali o navegador. Muitos programas têm esse comercial. Vou pular tutorial aqui. Pular isso aqui também. Essa versão aqui eu não estou muito acostumado a utilizar não, tá? Mas vou aqui na montagem rápida e vou procurar o arquivo, os arquivos lá que eu fiz, tá? Eu tentei fazer com outro programa aqui, capaz de ele ter gerado um arquivo aqui. Deixa eu ver se ele gerou, não gerou não. E vou abrir o arquivo .cue aqui, tá, pessoal? Para quê? Para ele vai abrir uma unidade, ó, já abriu aqui, ó. Se eu vier aqui em meu computador, olha só aqui, ó, vigilante, tá? Ele cria como se fosse uma unidade de disco aqui com os arquivos. Isso aqui que nós precisamos, beleza? O que que nós vamos fazer agora? Ainda nós vamos usar o Ultra ISO. Também vamos usar o Ultra ISO nessa função aqui. Com o Ultra ISO aberto, pessoal, nós vamos abrir aqui, ó. Tem essa opção aqui, abrir CD DVD. Aí ele pede a unidade, né? Tá aqui a unidade, tá com o nome aqui, Vigilante 8, abrir. Beleza? Tá aqui todo aberto. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou salvar como aqui, ó. Opção salvar como. E aqui arquivo.bi /.cue, beleza? Eu vou salvar aqui mesmo dentro da pasta que ele não vai atrapalhar, porque ele está com outro nome aqui, ó, Vigilante 8. Salvei. Aqui o salvamento é rápido, né? Vou fechar o Ultra ISO. Vou deixar só o... Vou logo ejetar esse aqui, ó. É bom sempre desmontar. Não ficar várias coisas montadas. Eu posso também excluir a unidade aqui, ó. Excluir a unidade, excluir a unidade. E agora eu vou aqui na pasta onde eu salvei, ó. Tá? Lembrando que ele vai salvar o arquivo .cue igual o arquivo bin. E para via das dúvidas também é bom alterar aqui, dar uma olhada aqui, ver se dentro do seu S está certinho aqui o nome do arquivo bin, tá, pessoal? Ó, arquivo.bin. Tem que estar igual o nome lá fora, acredito que esteja. Tudo indica que sim. E vejam que mesmo criando um arquivo só, como eu falei, ele criou aqui, ó, vários. Pessoal, não sei se eu... Ah, tá, na minha cabeça eu achei que eu não tinha já despausado, né?
Mas aqui, ó, que eu estava falando, ele criou um arquivo único, mas você pode ver que tem várias faixas aqui, ó, no arquivo .coe. O arquivo .coe é que vai dizer quantas faixas tem o arquivo, ó. Se eu apagar isso aqui, ó, pode ser que não funcione, tá? Pode ser que não funcione. Mas o mais importante desses aqui é essa primeira faixa aqui, ó, que é a faixa de jogo, tá? É uma das primeiras. Se eu apagar esse outro de baixo aqui, pode ser que não funcione o áudio do jogo. Uma coisa ou outra, tá? Mais ou menos isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar. Vou copiar agora para um outro cartão aqui, que é melhor de trabalhar com ele. Deu uma travadinha aqui no meu PC, porque ele está lendo o cartão. Bora, meu amigo. Deixa eu ver se eu dou uma pausa aqui, porque esse travamento pode demorar. Voltando aqui, selecionar aqui os dois arquivos, né? Dar um Ctrl C e vou aqui no cartão que eu já coloquei aqui. Vou colocar até aqui fora mesmo, só para teste. Vamos aguardar a cópia aí só 30 segundinhos. Não é possível que não dê para assistir 30 segundinhos de cópia, né? Vamos lá. Aguardar terminar aí a cópia. Lembrando, pessoal, mais uma vez, né? Pode funcionar, pode não funcionar. Quando você faz só pelo Ultra ISO, a 50%, né, funcionar e não funcionar. Quando você faz assim, emulando, é 99% de funcionar. Bom, beleza? Aqui, ó, copiado. Eu vou tirar aqui. Ah, uma coisa importante aqui, pessoal. Já ia tirar o cartão, mas eu vou tirar e colocar novamente aqui, porque eu já mexi aqui, pode dar algum problema. Vamos lá. Uma coisa importante aqui que eu vou mostrar para vocês também. Poderia até fazer até outro vídeo falando sobre, mas deixa eu mostrar aqui também. Ah, deu uma travada de novo porque eu inseri o cartão. Beleza, deixa eu... Deu uma travada de novo porque eu tirei e inseri o cartão. Tá aqui o cartão. O que eu queria mostrar para vocês aqui é um programa de desfragmentação, tá, pessoal? Olha só aqui, eu vou selecionar o cartão, vou fazer a análise aqui. Já analisou? Analisou? Não tem nada fragmentado, tá, pessoal, nesse momento. Mas é bom você sempre analisar, tá, pessoal, o seu disco aqui. E aqui em Files você pode selecionar o arquivo que está desfragmentado. Aqui parece que ele indicou um. Ah, tá ali, só uma pontinha, ó. 8 megazinho desfragmentado, ó. 8 mega não, tá aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Mas é arquivos pequenos, CFG de PS1, ó. De PS2, perdão. CFG de PS2 aqui, ó, fragmentado, ó. Tem um arquivo grande aqui de 4 GB que é o GTA San Andreas, tá fragmentado, mas nada do esse aqui é arquivo, ah tá, arquivo de save também de OPL, né? Aqui tudo arquivo do PS2. Esse aqui 2024, esse aqui parece do, esse aqui é do Pico Station, dá pra ver pelo caminho da pasta. Esse brasileirão aqui, ó, tá fragmentado. Pode, se eu não me engano, ele não abriu. Pode ser que ele não esteja aberto por causa disso, tá, pessoal? Ele está fragmentado. E nesse programa aqui você pode fragmentar só o arquivo que está desfragmentar, só o arquivo que está fragmentado, tá? Eu não vou fazer isso agora, mas é uma dica aí para vocês que pode não funcionar por causa disso também. A questão de troca de disco pode também dar problema por causa disso, tá, pessoal? Beleza? Então vamos voltar lá para o console. Deixa eu fechar aqui, tirar o cartão. E vamos voltar para o console com esse jogo aqui já unificado, né? Nós fizemos várias coisas aqui, unificamos e unificamos o arquivo, né? E acabei de falar muitas coisas, sendo que eu só ia trazer a questão do multitrack. Mas deixa eu dar uma pausa aqui enquanto eu inicio o console. Voltando aqui já ao Pico Station, né? Como você pode ver, o Vigilant 8 está na raiz aqui onde eu tinha colocado e vamos executar ele e verificar se está funcionando, que agora, apesar de ele ainda ser multifaixa, ele está em um só arquivo bin. Vamos aguardar a execução. Ele deu aí cerca de 500 MB, se não me engano. Se não me engano é esse o tamanho do arquivo.
Posso até ver aqui enquanto está executando, lá na pasta do onde foi feito o jogo. Ele já entrou aí, né? Vamos lá. Não, perdão, pessoal. Rapaz, o arquivo que ele gerou aqui foi de quase 1 GB, cara, 930 mega. E tá aí ele executando. Está funcionando, funcionando. Funcionando, funcionante. Como é que tá o áudio dele aqui? Será que tá funcionando? Tá bem baixinho para vocês, tá, pessoal? Para evitar direitos aqui. Mesmo assim, vai pegar, mas eu vou deixar mudo aqui. Deu um problema aí na captura também, que o bicho acabou dando uma zumbida aí. Arcade ou Quest, eu não sei. Vou no arcade aqui. Cara, eu jogava Vigilante 8, mas era de multiplayer, né? Agora pra passar fase, eu nem sei se tem fase. Jogava mais era multiplayer mesmo, um contra o outro. Era muito divertido. Provavelmente ele demore mesmo nesse carregamento aí de troca de tela. Vamos aguardar aí. Qualquer coisa, se eu achar que estiver demorando muito, eu dou uma pausa e retorno. Mas eu achei incrível essa quantidade de arquivo, né? Quantidade deu 930 MB, quase 1 GB de leitura, sendo que o a, o CDzinho, né? Como se diz? O CDzinho, a unidade emulada só apareceu 500 MB, unidade emulada. Então tem alguma coisa um pouco errada aí, não sei. O i3 pode ter criado um arquivo diferente e até ruim, porque não está executando aqui, né? Não está, não passou dessa tela, da tela de, não passou da tela lá de arcade. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e verificar o que aconteceu, se foi realmente o 3 que danificou o arquivo. Então, pessoal, agora que eu lembrei, o 3 ele ajuda muito nisso, mas tem um programa melhor para fazer esse esquema aí de emular disco, que é o ImageBurn. Esse programa aqui é muito melhor para fazer isso. Então vamos tentar fazer com ele e verificar se vai dar o mesmo problema. Você pode ver que a unidade está emulada aqui. Nós vamos agora fazer a leitura aqui, ó, que é a imagem do disco. Nós vamos escolher aqui, acho que é o D mesmo, né? É o D. Aqui ele está dizendo aqui, ó, Vigilante 8. Começou a escorrer aqui a parada. A velocidade aqui acho que não faz diferença não, né? Mas vamos colocar na velocidade mínima. Acredito que não vai fazer diferença. Ele vai salvar onde? Vai salvar em documentos. Problema não. Mas ele vai salvar como arquivo bin. É isso mesmo. É isso que nós queremos, tá certo. Ele vai salvar em documentos. Então vamos lá salvar. Como o vídeo já ficou longo, até que não demorou não. Eu ia dar uma pausa aqui, né? Ele ainda toca uma musiquinha ainda. Deixa eu colocar logo o cartão aqui. Mas eu vou dar uma pausa só para copiar, né? Que o vídeo já ficou longo demais. Vamos aqui em documentos. Documentos, documentos. Aqui, ó. Beleza? Esse seu F ficou muito grande aqui. Para renomear, eu tenho que fazer assim. Primeiro colocar um nome diferente. Bora, mano. Mais uma travada aqui, mas vamos lá. Aí eu tenho que primeiro modificar para um para depois colocar o que eu quero, porque como é só diferença maiúsculo e minúsculo, ele pode não mudar. Então eu tenho que colocar um diferente e depois colocar realmente o que eu quero aqui. Acho que vocês entenderam, né? Lembrando que a gente tem que abrir aqui, ó, e verificar também aqui, ó, as informações.
Essas informações aqui, ó, me parece bem diferente da que o Ultra ISO criou. Me parece bem diferente. Depois eu posso até fazer uma comparação, na verdade, aqui, ó. Deixa eu fazer uma comparação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eita. Você me desculpe por fazer um vídeo praticamente completo. Você não precisa nem eu ir na opção aqui. Eu acho que nem tem que instalar uma opção para fazer a comparação. Ó, você pode ver que ó, esse aqui é gerado pelo ImageBurn, bem diferente aqui do gerado pelo Traíso, tá? O Traíso às vezes ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha também. Então usem o ImageBurn no caso da emulação de unidade, tá, pessoal? Beleza? Aqui o arquivo, né? Tá em meus documentos. Eu vou colocar o cartão aqui. Deixa eu colocar o cartão. Vamos ver se ele vai... Já abriu aqui, né? Eu vou excluir o que tem aqui. Olha só que deu 930 MB, quase 1 GB. E esse aqui, deixa eu ver quanto deu. Uma travadinha de novo, deu 592, que realmente esse é o tamanho do arquivo, né? Realmente esse é o tamanho do arquivo. Então vamos agora copiar aqui o... Se eu já não eu acho que eu já tinha copiado, né? Copiar aqui o que a gente criou pelo ImageBurn e colar na raiz do cartão. Vou dar uma pausa aqui que o vídeo já está longo e a gente já volta direto no console. Voltamos aqui no console, tá, pessoal? Executando o Pico Station. Do nada meu nariz começou a escorrer. Mas vamos continuar aqui. Aqui o arquivo na raiz, como eu coloquei, e vamos executar novamente. Se demorar um pouco para executar, eu vou dar uma pausa porque o vídeo já está longo já. Eu acho que vai ser a mesma demora que foi o outro, né? Beleza, já está executando. Eu vou botar mudo aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos de novo aqui. Vamos no arcade e vamos ver se ele vai demorar ou travar. Não, foi rápido e bem rápido, né? Então, realmente, agora funcionou corretamente. Então, usem para unificar o multitrack. A melhor forma use o Diamond Tools, né, para emular a unidade. Você pode emular a unidade com outro programa também, tá, pessoal? Desde que ele consiga emular a unidade. Então, se você já conhece um programa que emule unidade, mas lembre que tem que abrir pelo ponto .CUE, tá? Não pode abrir pelo ponto .bin. Emulou a unidade, usa o ImageBurn para gravar a imagem desse disco, tá? Aí você pegou um disco que era multitrack, em arquivos bin tinha muitos arquivos bin, e transformou em um arquivo só ali, um arquivo só bin no caso, né? Porque você vai precisar do .CUE também, né? Então você unificou ali todas as faixas em um só arquivo. E o arquivo .CUE que vai indicar ali as faixas, vai indicar as faixas do disco, né? As faixas do arquivo .bin no caso aí. Né? Vamos continuar aqui só para verificar a execução do jogo, né? Você escolhe o carro, tal. Vou escolher qualquer um aqui que é só para nosso teste aqui. Carregamento, olha aí, ó. Funcionando legal, carregando, entrando no jogo, olha aí. Show de bola, né, pessoal? Se vocês não quiserem, vocês não precisam também unificar, tá, pessoal? Vocês viram que executa. Não tem música não, vou até liberar o áudio aqui. Não sei se é a minha captura aqui tá dando um problema no áudio aí. Mas tá aí, ó. O áudio executando legal, não tô atirando em ninguém. Nem lembro onde atira. Ah, aí atirei. Aqui atira? Ah, aqui é o foguete, beleza. Beleza. Foguete, opa. Fui assassinado. Arcade, vai lá. Arcade é como se fosse um... como é? Um amistoso, né? Joguei o foguete ali, mas esse não é perseguidor, né, eu acho.
Ou tem que... Ah, tá aqui, aqui, show de bola, show de bola. Aí... Cadê? Como eu tava dizendo, pessoal, não precisa... Opa, acertei. Não precisa você fazer isso, porque só basta você colocar numa pasta. Só se você quiser mesmo, né? Mas basta você colocar numa pasta. Tem que estar na mira mesmo, né, cara? Cara, deu de frente com o negócio. Mas se você colocar os arquivos na pasta, né? Ali eram 13 arquivos bin e o .coe. Colocou na pasta já era, pessoal. Opa, agora. Putz grila, quando ele travou a mira. Opa, quando ele travou a mira. Olha aí, travou a mira. Colocar tudo numa pasta e executar, que ele funciona. Nós vimos que funciona, né? Mas se você quiser unir, vocês viram aí como faz para unir. Travou, travou. Aí, travou e foi. Você pode também atirar aqui, mano. Eu não tô atirando, né? Não sei se é a munição infinita da metralhadora. Então é isso aí, pessoal. Vídeo longo, mas deu pra ver aí tudo como funciona aí no multitrack. Quiser juntar, você junta. Quiser jogar como está, você joga como está. E aí o vídeo para vocês. Muito obrigado quem chegou até aqui no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, né, e dar o like aí. Se inscreva no canal.